Graça e paz a todos, seja bem-vindo ao canal Resistência. O meu nome é Marcos Lopes e no dia de hoje estaremos desmistificando mais uma história que as pessoas têm como verdade. Bem, eu tenho aqui um manual da Congregação Cristã do Brasil, ok? É lógico que não é um manual completo, mas aqui você tem de A a Z alguns assuntos que são tratados pelo movimento chamado CCB, Congregação Cristã do Brasil. Você tem batismo por imersão, batismo do Espírito Santo, casa de oração, conjuntos, doutrinas. Página 25, você vai em doutrinas, tá? Mas fala sobre o pecado, fala sobre propriedades, administração, mas não fala sobre o assunto que eu quero falar com vocês. Fala sobre hospedagem, novo estábulo, orações, propaganda, propriedades, revelações, Santa Ceia, na letra P, política, pontos de doutrina e fé, profecias estranhas, propaganda, propriedades, mas não fala sobre a questão da predestinação, ok? Não toca nesse assunto. A Congregação Cristã do Brasil, ela não toca nesse assunto. Eu tenho uma série neste canal chamado A Alma Católica de Jacó Arminius, ok? Num desses vídeos, acredito que eu acho que o vídeo número 3 parece, tem lá o título, você procura lá Alma Católica de Jacó Arminius, um dos subtítulos está lá CCB, onde é apresentado e desfeito um dos mitos que perpetuam no mundo evangélico. Dizer que a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, ela é uma igreja calvinista, ok? Quando você pega este livro, tá, da editora Reflexão, o que é teologia arminiana, do pastor da Assembleia de Deus, Wellington Mariano, ele diz aqui, na última página, certo? Na página 63, nós encontramos a seguinte declaração. Cabe aqui também uma palavra que os pentecostais no mundo em geral são arminianos. Mas, no Brasil, com exceção da Congregação Cristã do Brasil, todas as demais igrejas pentecostais são arminianas. Então, está aqui mais um mito que perpetua entre as igrejas pentecostais, de que a Congregação Cristã ela é calvinista. E é um dos motivos do qual ela não evangeliza, é um motivo que ela é apática, um motivo que ela não cresce, coisas desse gênero. Qual que é a justificação? É porque ela é calvinista. Mas, na verdade, a Igreja Congregação Cristã, ela não é calvinista. Ok? Se existem algumas pessoas dentro da Igreja, Congregação Cristã, que acredita em alguma espécie de calvinismo, ele nunca teve contato com o que é monergismo de fato. Tá? O evangelho monergístico, ele não ensina que não deve ser feita evangelização. Existe uma heresia do calvinismo que chama hipercalvinismo. E este hipercalvinismo ensina, de fato, que você não deve ir atrás das almas. Mas isso é uma distorção do monergismo. Tá? O hipercalvinismo foi combatido por Spurgeon e por muitos servos de Deus. Ou seja, o hipercalvinismo não é algo que vem do calvinismo. Tá? O calvinismo foi um movimento, né, da Reforma Protestante que espalhou centenas e centenas e centenas de missionários por toda a Europa e pelo Brasil, inclusive, foi enviado aqui também alguns missionários, e também por toda a Europa e pelo todo o mundo. Então, na verdade, o ide por todo mundo e pregar o evangelho é algo seguido pelos cristãos reformados. Agora, a Congregação Cristã do Brasil, alguém pode dizer, acusar, né, que a Congregação Cristã do Brasil ela não evangeliza justamente porque ela é calvinista, mas se constitui numa lenda, tá? Que está sendo desfeito agora. Vou deixar para vocês um vídeo a seguir de um
pertencente, um estudioso que é da Congregação Cristã do Brasil e tem canal pelo YouTube e ele explica tanto as doutrinas da Igreja Congregação Cristã do Brasil como sobre variados assuntos bíblicos do ponto de vista dele. E ele apresenta de que a Congregação Cristã do Brasil ela não é monergista, ela não é calvinista, tá bom? Então está aí mais um mito sendo desfeito no século 21. Fique na paz, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Jesus. Predestinação ou livre-arbítrio? Será que Deus salva o homem independente se o homem quer ser salvo ou não? Ou Deus nos deu liberdade de escolhermos a salvação ou rejeitarmos o seu chamado? A paz de Deus, o nosso Criador, seja com você e com todos que assistem e acompanham os vídeos aqui do meu canal. Faz algum tempo que eu tenho recebido e-mails, mensagens no Instagram de vários irmãos e irmãs pedindo para que eu aborde o tema predestinação e livre-arbítrio. O que é a predestinação? A predestinação é uma interpretação a respeito do plano da salvação, a doutrina da salvação, interpretada por João Calvino, um teólogo de muitos séculos atrás, que ensinava que Deus, ele antes da fundação do mundo, ele predestinou um grupo de pessoas para se salvarem e outro grupo de pessoas para serem condenadas. E aqueles que estão destinados à condenação, mesmo que eles não queiram, pela presciência de Deus, Deus já não os quer, eles são rejeitados e mesmo que queiram ser salvos, não serão salvos porque já estão destinados à condenação eterna. A eleição e a predestinação é um assunto que é bíblico, mas não é da maneira que os calvinistas eles enxergam e interpretam, tá? Para alguém pode ficar boiando, mas qual denominação brasileira que ensina a predestinação nesse formato que eu falei aqui? É as igrejas reformadas, principalmente a igreja presbiteriana do Brasil. Elas são de linhagem calvinista. Já o livre-arbítrio foi defendida pelo teólogo Jacob Arminius, tá? Que se opôs a essa doutrina de João Calvino e combatia, dizendo que Deus deu ao homem o livre-arbítrio de ele escolher ou rejeitar o chamado de Cristo. E que sim, a predestinação existe e que na presciência de Deus, Deus sabendo o espaço-tempo de passado, presente e futuro, Deus, ele sabe aqueles que irão se salvar e aqueles que irão ser condenados. O convite é lançado e Deus, na sua presciência e onisciência, ele sabe quantos irão aceitar o chamado de Cristo e quantos irão rejeitar o chamado de Cristo. Arminius pregava que esse chamado de Deus, a graça de Cristo, foi estendida a todos quantos quisessem aceitar ilimitadamente. Jesus veio por todos os homens e não somente por alguns, como prega o calvinismo. Aí o pessoal pergunta: a Congregação Cristã no Brasil é calvinista ou arminiana? Qual linhagem, qual vertente teológica que a Congregação Cristã no Brasil pende? Como eu já falei em muitos vídeos, a CCB ela não faz um estudo sistemático das Escrituras. Ela se divide em interpretações e opiniões. A Congregação Cristã ela não tem uma posição oficializada e formada sobre assuntos como esse. Mas existe uma curiosidade em nosso inário na Congregação Cristã no Brasil. Por exemplo, existem hinos em nosso inário que falam sobre predestinação e sobre eleição. E outros falam do livre-arbítrio. Os hinos de batismo geralmente dizem: venha Cristo sem tardar. Muitos professam que existe uma posição definida. Eu acharia muito importante que tivesse uma posição, né, nesse assunto, porque é de suma importância. A doutrina da salvação é uma das doutrinas mais importantes que existem dentro de qualquer igreja, qualquer denominação.